Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de geografia. Hoje nós estaremos falando sobre um breve histórico no contexto geopolítico mundial, né? Então veja só, o mundo no século XX passa por grandes mudanças. A gente no século XX tem duas grandes guerras mundiais e a gente vai especificamente se limitar da Segunda Guerra Mundial aos dias de hoje. Então vamos lá. Década de 40, o mundo ele é mergulhado mais uma vez numa grande guerra mundial. A Segunda Grande Guerra Mundial, onde a Alemanha, mais uma vez, a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha também teve uma grande influência no desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial ela foi mais incisiva ainda nesse processo, né? A Alemanha ela conseguiu o Japão como um grande aliado, né, na pretensão de se dominar, conquistar territórios pelo mundo, né? Infelizmente, aos moldes do nazismo, né, de Adolf Hitler. E nesse contexto, a gente, com esses dois grandes aliados, a gente acabou tendo foco desta grande guerra estourando na Europa. Bom, o contexto geopolítico da Europa. A Europa, antes desse século XX, né, dessas guerras mundiais, a Europa a partir das grandes navegações, século XV, século XVI, século XVII, né, até o século XX, a Europa ela se mostrou na liderança, ela se firmou na liderança geopolítica mundial a partir do momento que ela foi conquistando colônias, né? Foi conquistando força econômica e daí a gente teve a grande revolução industrial, reuniu da força econômica, reuniu técnicas, né, tecnologias e tivemos também a grande Revolução Francesa, a contrapartida, né, da questão dos avanços tecnológicos na produção de máquinas e tudo aquilo em cima dos trabalhadores. A gente teve, por outro lado, a discussão dos direitos humanos na Revolução Francesa. Mas isso são outras aulas passadas. O que a gente precisa dizer é que, a partir do momento que houve o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela perdeu essa hegemonia, essa liderança mundial, né? Tendo a destruição literal. Literalmente a Europa foi totalmente destruída com a Segunda Guerra. E a Alemanha, né, a pretensão de Adolf Hitler em dominar o mundo teve um golpe muito forte quando tentou invadir por terra e no inverno russo, né, a antiga União Soviética. A União Soviética derrotou, né, o exército poderoso alemão e o Japão, também com essa pretensão, aliado da Alemanha, também foi tentar fazer o seu domínio aqui no contexto do continente americano, invadindo a ilha de Pearl Harbor, né, território dos Estados Unidos, estadunidense. Com isso, Estados Unidos destruiu o Japão com duas bombas atômicas, né, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki, e a União Soviética destruiu, né, arrasou, acabou com o exército alemão em pleno solo russo. A partir daí, a gente passa a ter a ascensão dessas duas nações como superpotências pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra, e o mundo foi mergulhado no que se chamou geopoliticamente de
bipolaridade, dois polos, onde um polo, parte do mundo, foi dominado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, impondo, né, o avanço do socialismo soviético, em suma, no lado oriental, e os Estados Unidos, né, impondo o avanço do capitalismo, em suma, no lado ocidental. Assim, o mundo foi dividido em dois polos, duas partes, né? Nesse contexto geopolítico, o mundo foi mergulhado na chamada Guerra Fria. Esta Guerra Fria gerou a corrida espacial, onde a União Soviética conseguiu chegar primeiro no espaço, posteriormente os Estados Unidos conseguiu chegar primeiro na Lua, né, pousaram na Lua, retornaram com os seus astronautas, e também o mundo foi mergulhado numa outra corrida, a corrida armamentista, né? A partir do momento em que Estados Unidos e a antiga União Soviética começaram a avançar em cada vez mais bombas nucleares potentes. A Europa, ela passou a ser dividida tal qual o mundo. A gente teve a Europa Oriental, comandada pela antiga União Soviética, a Europa Ocidental, comandada pelos Estados Unidos, capitalista, União Soviética socialista. Não só a Europa dividida, mas o clássico Muro de Berlim também, dividindo a Alemanha, né? A grande causadora principal no contexto da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida no contexto de que a Alemanha Oriental, dominada pela antiga União Soviética socialista, e a Alemanha Ocidental, dominada pelo capitalismo estadunidense. Bom, com isso, essas corridas, né, muitos investimentos no programa espacial, muitos investimentos para se ter armas cada vez mais modernas, isso foi fazendo com que cada vez mais acontecesse uma perda de receitas, né? E aí, cada vez menos a gente foi tendo o capital, cada vez menos foi sendo empregado na antiga União Soviética, cada vez foi sendo menos empregado nas tecnologias civis e cada vez mais sendo empregado nas tecnologias de guerra. Com isso, a antiga União Soviética sofreu, né, nas últimas décadas, década de 80, década de 70 já começou esse processo. O mundo começou a investir, a consumir tecnologias civis, né, os eletrodomésticos, e a burocratização intensa, né, a tecnologia industrial civil da antiga União Soviética foi ficando para trás e, assim, financeiramente falando, o socialismo foi entrando em crise, né? E aí, a partir do momento em que a gente passou a ter, né, a partir do início dos anos 90, o fim do socialismo soviético e o fim da antiga União Soviética. Daí, o mundo foi mergulhado basicamente no capitalismo global, né? Com raríssimas exceções. A China ainda tecnicamente socialista na questão da estruturação política, mas na questão econômica, a China ela passou a ser bastante atuante nos moldes capitalistas, né? E a Coreia do Norte ainda mantendo-se socialista e Cuba também ainda mantendo-se socialista. Tirando basicamente esses exemplos, o mundo ele praticamente foi mergulhado no capitalismo global, onde a gente passou a ter três grandes áreas de influência: Estados Unidos, Europa no molde União Europeia
e a União Europeia, basicamente os 4 países mais poderosos tecnicamente, né, tecnologicamente e economicamente, no caso a Inglaterra, Alemanha, França e Itália, Estados Unidos e o Japão. Esse grupo ele passou a ter a concentração de tecnologias modernas, fazendo com que as economias tivessem um grande avanço, e isso, com certeza, no contexto geopolítico, faz uma grande diferença, né? Manda quem pode, quem tem poder tecnológico, poder de capital, obedece quem tem juízo. Ou seja, o que é isso? Os países subdesenvolvidos acabam sendo meros produtores de matérias-primas, onde a gente tem, né, as economias bastante deficientes, porque esses países acabam vendendo produtos de baixo valor agregado, enquanto que os outros países, né, ricos, eles acabam vendendo produtos de alto valor agregado. Isso é basicamente o contexto da perversidade da globalização, onde os ricos ficam cada vez com maior poder tecnológico, maior poder de riquezas, e os pobres com menor poder de riquezas, apenas produzindo matérias-primas, né? E os subdesenvolvidos, eles não... Veja bem, o mundo ele basicamente ele tem 95% de países subdesenvolvidos. Nós temos cerca de 200, um pouco mais de 200 países no mundo, né? E a gente vai ter menos de 10 países ricos. Então isso dá 5% do mundo. O mundo, por isso, a perversidade da globalização. A riqueza, a tecnologia concentrada numa grande minoria, ampla minoria mundial, 5%, e você tem 95% dos países mergulhados nessa dependência econômica, tecnológica. E desses subdesenvolvidos, a gente tem os de maior destaque, os chamados emergentes, né? Eles são países pobres, porém industrializados, possuem infraestrutura, são os paraísos das multinacionais dos países ricos, né? Mão de obra barata, isso está em outra aula. A gente no grupo do G20, né? Que os emergentes de maior destaque econômico também estão inseridos ali, as 20 maiores economias do planeta. O destaque que a gente verifica são os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Deste lado os emergentes, e do outro lado, a ampla maioria, os muito pobres, né? Que você tem a maioria de países africanos, e ainda temos também alguns países extremamente pobres no continente americano, no continente asiático, e isso realmente amplia o fator chamado perversidade da globalização. Bom, nesse contexto a gente termina por aqui, e aí a gente estará continuando sobre globalização nas próximas aulas. Até logo, pessoal.